Oi, queridas! Oi, queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu canal. Você que não é inscrito, já se inscreve lá, ativa o sininho, compartilha e me segue lá no Instagram, gente. Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje, gente, finalmente o nosso primeiro diário da Tentante. Gente, eu tô muito feliz. Eu esperei muito por esse dia. O pessoal lá no Instagram comentando: Mari, cadê o Diário da Tentante? Gente, tem toda uma preparação, né? A gente está aqui, né, contando um pouco da nossa vida, da nossa história. Né? Eu tive que me preparar emocionalmente, né? Porque é expor, né, gente? Assim, algo tão especial e tão íntimo, né? Da nossa vida, mas assim como eu sei que tem muitas e muitas mulheres que estão passando por essa situação. E quando a gente fala de tentante, né, gente, tem algumas mulheres que têm um pouco de medo, um pouco de ressentimento de falar sobre o assunto, às vezes por insegurança, né, por não se sentir muito bem. Mas nesse canal, gente, nós vamos conversar sobre tudo, tirar todas as nossas dúvidas, colocar para fora os nossos sentimentos, trocar ideias. E eu quero muito que você que é tentante, você também que não é, me acompanhe aqui nesse canal. Vai ser incrível, vai ser muito divertido. Nós vamos tirar muitas dúvidas, gente. Eu vou contar um pouquinho para vocês do que eu já passei, do que eu tenho passado, e eu quero compartilhar isso muito com você aí. Então, você que está chegando agora, seja bem-vinda. Eu quero dizer para você que eu sei bem o que você está passando. Eu sei bem como é difícil, né? Essa fase, esse tempo do Senhor na nossa vida. E antes de qualquer coisa, da gente entrar aqui nos nossos assuntos, né, de eu começar a contar um pouquinho para vocês da minha história e tudo mais, eu separei aqui uma palavra para vocês que fica lá no Salmo 40, que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ou seja, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Gente, como é difícil, né? Colocar toda a nossa esperança, toda a nossa ansiedade no Senhor. Para quem é tentante, sabe, gente, que o tempo pra gente é o nosso maior adversário. Porque o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e a nossa esperança só vai aumentando e ao mesmo tempo ela vai diminuindo. E a gente fica assim, gente, a Bíblia diz pra gente colocar a nossa esperança no Senhor. Eu acho que na vida de tentante, a única coisa que nos dá forças é o Senhor, né? Porque se não for Ele na nossa vida, se não for Ele nos dar essa garra, eu não sei se a gente conseguiria, né? Gente, assim, o primeiro assunto que eu quero falar hoje aqui no canal com vocês, eu vou falando, gente, os assuntos e vou contando a minha história e vou entrando na minha história para não ficar assim eu contando só a minha história, tá, gente? Então eu vou fazer assim um jogo aí e a gente vai se entendendo, beleza? Gente, vamos falar sobre ansiedade. Meu Deus, se tem uma coisa que tentante é ansiosa, gente, fala a verdade. A gente é muito ansiosa. Eu acho que o mês tem 30 dias. O nosso grau de ansiedade durante esses 30 dias é de 80 a 90%. A gente está sempre ansiosa, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, demais, demais, demais. Mas depois que eu entrei no universo de tentante, meu Deus, essa ansiedade tem ido assim a mil, né?
Eu não sei vocês, mas comigo é assim. Gente, tem muita gente que fala assim, principalmente para tentante. Nossa, você não pode ficar tão ansiosa. Nossa, se você ficar ansiosa não vai dar certo. Gente, quem é a tentante que não é ansiosa? É impossível, gente, não ter essa ansiedade. É uma coisa que a gente não controla, é uma coisa que vem, né? É uma coisa que você, quando você vê, você tá ansioso, não tem uma explicação. E por mais que a gente se controle, por mais que a gente tenta ocupar a nossa mente, se distrair com outras coisas, a ansiedade ela é presente o tempo todo. Não tem jeito. Então eu já quero dizer aqui para você que você é ansiosa, eu também sou. E eu creio que muitas e muitas tentantes também são. Isso não é um defeito, isso não é um problema. Faz parte da nossa vida de tentante. Tentante é ansiosa, gente. E eu sou assim muito demais. Segunda coisa que eu quero falar aqui hoje, gente, é sobre a vergonha. Gente, tentante tem vergonha. Ah, Mari, vergonha de quê? Gente, quantas e quantas mulheres, casais têm vergonha de expor, né, essa situação, esse momento da vida deles? Tem muita gente que tem vergonha. E se tem uma coisa que eu reparei nesses últimos anos é que tentantes, né, são difíceis assim expor a sua situação, às vezes até mesmo para a família, para os amigos, mas a gente consegue mesmo se abrir nos grupos, gente. Grupo de WhatsApp, grupo de tentante é onde a gente coloca a vergonha para fora e a gente fala de tudo, a gente expõe os nossos sentimentos, a gente conta as nossas experiências. E isso, gente, é normal também, gente. Qual é a tentante que não tem vergonha? Eu tenho também muita vergonha, gente. Eu tenho muita vergonha de falar sobre esse assunto com algumas pessoas, até mesmo com família, com amigos, né? Porque a verdade é que só tentante, né, entende tentante. É muito difícil você falar com outras pessoas e elas se colocarem no seu lugar e entender aquilo que você está passando. E às vezes também tem aquela vergonha de você pensar, nossa, só eu não tenho filhos ainda, ou só eu ainda não consegui, né, esse mundo, não consegui gerar um filho. Tem mulheres que têm vergonha, né? E acabam inventando uma desculpa quando alguém pergunta sobre a situação, foge do assunto, mas na verdade nós temos vergonha, gente. Quem é que não tem, né? Às vezes alguém perguntar e você ficar meio sem graça. Eu já sou vergonhosa de nascença. E quando se trata desse assunto, a gente fica, né, um pouquinho assim meio retraído, né, de falar sobre esse assunto. Então assim, você também não tá sozinha. Nós temos vergonha, sim, de falar muitas das vezes da situação, de nos abrir completamente sobre a situação, gente. Isso toda tentante tem vergonha. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui hoje para vocês é sobre tratamentos. Gente, se tem uma coisa que irrita uma tentante é quando alguém te pergunta: nossa, mas você já fez tratamento? Ah, mas você já fez todos os procedimentos? Gente, nós sabemos muito bem, nós tentantes, do quanto é importante um tratamento, o quanto é importante um acompanhamento médico. Isso, assim, é fundamental na vida de uma tentante. Só que nós também entendemos e sabemos que o tratamento para tentantes, para mulheres que estão em busca do seu positivo, não é uma coisa barata e não é uma coisa simples. Até mesmo, né, gente, no nosso sistema daqui do SUS, né, que a gente não precisa pagar, já é um pouco difícil você ter acesso a um profissional.
sobre fertilidade. Então, gente, não é fácil, né? Então, às vezes, muitas das pessoas olham pra gente tentante e pensam, nossa, mas por que você não fez tratamento? Porque não é fácil, não é tão acessível assim como você chegar num ponto-socorro, hoje cheguei, sou tentante, quero começar um tratamento. Não é. Alguns exames não tem, né, pelo público. Então, assim, a gente tem que pagar e vários outros fatores, gente. Então, assim, você que é tentante, você sabe disso, né? Hoje nós estamos passando por momentos difíceis, né? E nós sabemos que nós não temos esse acesso gratuito, completo, a qual a gente deveria ter, né, gente? Mas infelizmente a gente não tem. E muitas pessoas ficam questionando a gente, nossa, mas por que você não fez isso? Porque você já fez aquilo? Gente, não é fácil, tá? Então eu quero dizer para você que é tentante, eu sei a dificuldade que você passa. São exames que são, muitos exames, alguns são muito caros, gente, são muito caros. Então, assim, é algo que você também não adianta fazer e depois não fazer o outro. É todo um conjunto. Quando você vai no médico de fertilidade, a primeira coisa que ele vai passar para você são um monte de exames, uma bateria de exames, um check-up, né? Só que isso no público não é tão fácil, né? Algumas coisas você vai conseguir e outras você não vai conseguir. Então, a gente tentante, sim, temos essa dificuldade, né? Às vezes a gente até quer a nossa vontade, né? De procurar o melhor médico, de procurar os melhores exames para a gente investigar as causas, né, do que está acontecendo, tanto com a gente ou até mesmo com os nossos esposos. Mas, gente, não é tão fácil assim. Então, quando você vê uma tentante e você fala para ela, você ainda não procura médico, ainda você não fez exames, lembre-se disso, tá? Que não é tão fácil assim quanto parece. Outra coisa que eu quero falar aqui também hoje, gente, é sobre dos principais causas, né, nós mulheres, estou falando nós mulheres, né, porque é um pouco do que eu sei, do que eu tenho acompanhado, né, de mulheres que eu tenho conhecido ao longo desse tempo, os problemas, né, que vão aparecendo e que muitas das vezes a gente nem imagina que tem. No caso, né, gente, eu tenho endometriose, né? E não só eu, como várias mulheres. Mari, como você descobriu isso? Gente, eu sempre tive, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre tive cólicas menstruais. Sempre, 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 sempre. E eu sempre achei isso super normal. Tá menstruada, vai ter cólica, né? E eu sempre fui levando isso de uma forma como se isso fosse normal. Só que com o passar dos anos, com o tempo, isso só foi piorando. E um dia eu falei, gente, tem alguma coisa errada? Eu sinto muita cólica, tipo, do começo, às vezes, do mês até o final, eu sinto cólica. Já tive várias crises de ter que ir para o hospital, gente, tomar na veia remédio, de tão insuportável que era. Só que até então, quando eu era mais nova e tudo mais, e eu não tinha, né, essa ideia que isso poderia me prejudicar, né, futuramente, eu não dei muita importância. Eu tomava remédio, já estava, às vezes, eu cheguei um tempo que eu já estava tão acostumada com as cólicas que eu fui levando e pronto. Gente, só que não. Cólica muito prolongada, cólicas que você sente que são muito excessivas, você tem que procurar um médico pro bem da sua saúde, porque às vezes você tá com aquele problema, você tá sentindo e você acha que é normal. E a primeira coisa que uma médica disse para mim quando eu procurei uma médica foi: não,
essas dores não são normais. E eu falei, ué, mas todo mundo diz que é normal. Não é. Então, gente, quando eu procurei um médico, que eu fui, que deu um diagnóstico que eu tinha endometriose, foi quando eu comecei a investigar qual seria a possível situação de eu não engravidar. Algo que eu poderia ter feito antes e eu não fiz. E a gente tentante tem dessa, né? Só procura investigar essas coisas quando a gente tá ali. Eu quero engravidar, vou procurar o que eu tenho que fazer ou o que eu tenho. E a gente erra muito nisso, certo? É a gente procurar antes da gente se planejar, antes da gente querer ter um filho, certo? É a gente fazer já um check-up, a gente já começar a investigar causas antes, mas a gente sempre faz isso depois, coisa de tentante. E, gente, eu sei que tem outras doenças, outras coisas que dão esse impedimento, que acabam atrapalhando isso, como mioma, ovário policisto, trompas obstruídas, Muitas mulheres passam por isso. Mas, como eu falei, a gente só investiga isso quando a gente resolve que quer engravidar. Então, esses problemas que vão vindo, ao longo do tempo e a gente vai descobrindo, hoje são, assim, um dos principais casos, que tem muito atrapalhado as mulheres de engravidar. Eu participo de um grupo, tanto no WhatsApp como no Telegram, que são muitas mulheres com esse problema. Então, assim, talvez você aí esteja pensando, nossa, mas será que eu tô assim? Será que eu não tô? Procura o médico, porque são coisas que a gente tem que começar um acompanhamento antes de pensar em engravidar. Depois que a gente já quer engravidar e vai procurar, gente, é muito mais difícil. Então fica aí dica para você que tá sentindo alguma coisa, você que tem sentido, porque a mulher se conhece, gente? Ela conhece seu corpo, ela sabe como funciona. Procura um médico. Você que tem intenção de engravidar, já começa a procurar, já começa a investigar para ver se está tudo direitinho. Porque eu já sofri muito com isso. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres também que sofrem. Então, já começa a investigar, começa a procurar sobre o assunto, para você, quando chegar o momento de você engravidar, você já esteja preparada para você não tomar uma surpresa, assim como eu tive fui lá no médico, nunca tinha ouvido falar sobre endometriose e tava eu lá com endometriose. Então, você que não sabe o que é endometriose, você dá uma pesquisada aí no YouTube, no Google, porque eu não vou explicar aqui, porque não é o caso agora, E para o vídeo também não ficar muito longo, mas você dá uma pesquisada aí, de repente você tem os sintomas e de repente você pode ter endometriose e você não sabe. Meninas, outra coisa que eu quero falar aqui é sobre o WhatsApp e grupos de tentante. Eu acho que toda tentante participa de um grupo de WhatsApp ou qualquer outro grupo relacionado à vida de tentante. Gente, a gente se abre mesmo, nesses grupos, a gente desabafa, a gente conta, a gente fica ali esperando ali na ansiedade junto com outras mulheres, um positivo, e uma vai contando e outra vai contando, eu senti isso, eu senti aquilo. Gente, você que é tentante, fala a verdade, você não tá num grupinho de WhatsApp, de Telegram? Duvido, toda tentante gosta. Por quê, gente? Porque são pessoas que passam a mesma coisa que a gente, mulheres que estão na mesma situação que a gente, e a gente se entende. Então, toda tentante, sim, participa de um grupo de qualquer assunto referindo-se a um bebezinho. Gente, eu participo, eu tenho vários no meu celular e eu adoro, gente. Eu tô sempre ali olhando, postando também as minhas coisas, o que tá acontecendo, e é uma forma, gente, da gente desabafar e contar um pouco, e às vezes a gente se sente assim, até então, nesse tempo, eu achava
que só eu estava passando por aquilo. Eu achava assim que não é possível que isso está acontecendo comigo. E quando eu comecei a conhecer esses grupos, eu vi quantas e quantas mulheres estão passando pela mesma situação. Então você não está sozinha nessa, você não é a única pessoa. Eu sei que a gente às vezes se sente a única pessoa que está passando por isso, mas você não está. Existem muitas mulheres, muitos casais que estão aí em busca do seu positivo. Então eu comecei a enxergar o quanto era grande essa quantidade de mulheres que estavam ali em busca do seu positivo. E eu me senti muito acolhida quando eu comecei a participar, quando eu comecei a ver, né, que outras mulheres estavam passando a mesma coisa e até coisas piores, né, porque algumas com alguma coisa muito mais séria. Então, você que é tentante, se você não participa de um grupo de WhatsApp, eu te aconselho a participar, porque você vai botar tudo para fora e você vai ver que você não tá sozinha nessa. Outra coisa que eu quero falar aqui também é porque tem muitas pessoas que pensam que para você se tornar uma tentante ou para você dizer oficialmente que você é uma tentante, você não tem que ter filho nenhum. Tem muitas pessoas que pensam, nossa, mas você já tem um filho, então você não é tentante. Ah, então você já tem um filho, então você não tem a necessidade e nem deve ter outro filho, né? Gente, isso não é verdade. Existem muitas mulheres que já têm um filho, ou 2, ou 3, já não importa quantos. E são, sim, oficialmente tentantes. Por quê? Porque, vou dar exemplo do meu caso. Eu tenho uma filha e a minha filha hoje tem 12 anos. E eu sempre quis ter mais um filho. E o que acontece? A gente passa a ser tentante quando a gente começa, né, a querer ter um filho, a gente faz tudo direitinho, né, gente? E a gente não consegue engravidar, independente se eu tive já um filho, se eu já tive 2 filhos no passado, mas a gente conta do possível momento dali para frente. Então, se você tem um filho e você já está tentando engravidar, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você é uma tentante. Porque tem muita gente que pensa assim, eu pensava assim, pronto, quando eu quiser engravidar de novo, eu já sei como é que faz, vai ser a hora que eu quero. E não é assim, gente. Muitas das vezes acontece isso de você, na sua primeira gravidez, na sua primeira gestação, você ter engravidado assim, ó, muito rápido, como eu já vi muitos testemunhos de mulheres, e quando tentam o segundo ou o terceiro, tem essa dificuldade, acha essa dificuldade de engravidar novamente. Então, você sim, se você está nessa situação, você é uma tentante, né? Então, a gente às vezes tem um pouco desse preconceito, porque você já tem filho, então você não precisa arrumar outro filho, você já tem um filho, então o importante é que você já tem um. Sim, gente, é claro que sim, né? Porque se a gente já tem um filho ou 2 filhos, claro que isso é muito importante e a gente é muito grata, mas não quer dizer que a gente não tenha o mesmo desejo de ser novamente, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já têm um filho, 2 filhos e já estão super felizes, já estão super realizados e não querem ter mais. Mas sim, tem várias mulheres que só têm um filho, ou só tem 2 filhos, ou só tem 3 filhos e querem mais filhos. Então, quando ela começa a ver, quando ela começa a entender que tem alguma coisa de errado e que ela não está conseguindo engravidar, ela não está conseguindo alcançar o seu positivo,
Como de repente foi da primeira vez, ela já começa, epa, tem alguma coisa de errado. Então, o universo da tentante não quer dizer, porque não tem nenhum filho. Não. Passa a ser tentante quando você começa, né, com o tempo, ver que o seu positivo, que o seu milagrezinho ainda não chegou. Então a gente entra para esse universo, porque tentante, a palavra já diz, né, gente? A pessoa tá tentando e não consegue. Então nós estamos aí nesse universo da tentante. E isso é uma coisa assim que eu sinto assim um pouco que as pessoas têm um preconceito, porque acham, porque você já tem um filho, que não deveria ser tão importante você querer mais um, né? Eu pelo menos sinto um pouco isso por eu ter já minha filha de 12 anos, mas gente, isso não tem nada a ver, né? Coração de mãe, né? A pessoa quando tem esse desejo, quando ela está em busca dos seus sonhos, seja num filho, ou seja em qualquer outra área da sua vida, não importa se ela já teve não importa se ela já conquistou uma coisa, se ela tiver o desejo de conquistar uma outra coisa, não vejo problema nenhum com isso. Então, assim, tem muita gente que tem isso. Só é tentante, tem problema de infertilidade, de engravidar, quem não tem nenhum filho. Quem já tem um filho não tem esse problema. Tem sim, gente. Infelizmente, poderia ser muito mais fácil. Poderia, já tive já tive 2, agora é fácil. Mas não é fácil assim. Nem tudo acontece do jeito, né, que a gente pensa, do jeito que a gente imagina. Nós somos seres humanos. Nós somos, né, carne, e o nosso organismo ele funciona de várias formas e cada pessoa é cada pessoa. Não quer dizer que uma pessoa não é assim que a outra tem que ser igual. Então não quer dizer que você teve um filho que daqui para frente você vai ter vários. Não. As coisas mudam. Pode ser que você tenha e depois você não consiga, que você tenha dificuldade de ter outro. Assim como a mulher que não tem nenhum e tem a dificuldade. Então eu não vejo diferença em as pessoas quererem, porque você já tem um. Não, gente, não é assim. Então fica a dica para você. Nunca diga isso para uma tentante. Mas você já tem um filho, você não precisa de outro. Não, nunca diga isso para uma tentante. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós tentantes, nós sofremos, claro que sofremos, nós temos ansiedade, nós temos muito medo, sim, temos, mas também a gente é a loucas tentante. Gente, eu acho que toda tentante é meio louca da vida, né? Toda tentante tem as suas loucuras, fala a verdade. Eu vejo muito, gente, até mesmo isso comigo já aconteceu. Gente, se tem uma coisa que deixa uma tentante louca da vida, é uma menstruação atrasada. Gente, um dia para uma tentante é como se fosse assim 1000 dias, gente, porque um atraso menstrual na vida de uma tentante é assim, eu acho que é o momento que a gente fica, meu Deus, atrasou um dia, ou ai meu Deus, está atrasada 5 dias, gente. A gente é a louca dos atrasos. Você que é tentante, me diz aí se quando você olha lá no seu calendáriozinho e você vê lá um dia de atraso, o teu coraçãozinho já não começa ali se encher de esperança. Então, gente, as loucas, sim, nós somos loucas. Às vezes, menina, nem tá no dia da menstruação vir, a gente já fica ali, né? Não veio, ou naquela expectativa, né, gente? Fala a verdade. Outra coisa que nós loucas tentantes também temos manias é de teste de gravidez. Gente, fala a verdade, se toda tentante não faz pelo menos aí
uns 3 testes no mês. Gente, faz, a gente fala que não vai fazer, mas a gente faz sim. Se tem uma coisa que tentante nunca deixa de ter em casa, na gavetinha, guardadinho, é um teste de gravidez. Toda tentante tem essa mania, gente, ou será que é só eu? Gente, se tem uma coisa que eu acho que vocês vão se identificar, o teste. Você vai lá, compra um teste na farmácia, aí você vai lá, compra o mais baratinho, porque, né, você já tá tão acostumada a ficar comprando teste de gravidez que você já vai logo primeiro no mais baratinho. Aí você vai lá, compra o teste, leva para casa e você fica assim, ai, será que eu faço? Ai, será que eu não faço? Ah, não, melhor esperar mais um pouquinho. Gente, isso é loucura de tentante. Toda tentante tem essa mania, né? Na primeira oportunidade, compra um testezinho na farmácia. Se não for fazer naquele dia, deixa lá guardado, porque no sinal de qualquer alerta, qualquer sintoma diferente, tá ela lá, né, fazendo teste, né, gente? Então, nós somos sim as loucas do teste de farmácia. E uma experiência muito engraçada que eu vejo muitas mulheres falando, gente, às vezes a pessoa não tem nem mais cara de entrar na farmácia, porque já entrou lá tantas vezes para comprar teste, já pediu tantas vezes o farmacêutico a opinião de um teste que tu não tem nem mais cara de entrar na farmácia. Tem gente que vai em outro lugar, às vezes paga mais caro, porque de tanta vergonha de entrar na farmácia para ficar comprando teste de gravidez e teste de ovulação também. Gente, fala a verdade, vocês aí não são assim? Eu já passei muito por isso, gente, de ir com vergonha, porque o pessoal lá do atendimento deve falar assim, gente, essa mulher é maluca, ela já comprou 1, já comprou 2, já comprou 3 e tá aqui de novo. Então é coisa de tentante, essas loucuras que a gente faz, a gente vai aí, o importante é não desistir do nosso positivo. Gente, uma coisa também muito engraçada que eu acho, coisa de tentante, a pessoa vai lá, vê bem se vocês não são assim, vai lá, faz um teste de farmácia, né, com a menstruação atrasada, ou às vezes nem precisa estar atrasada, tá? Porque tentante tem dessas coisas. Às vezes a menstruação nem tá atrasada, ela tá sentindo ali um negocinho, né? Tá meio naquela expectativa, faz o teste de farmácia. Aí você vai lá, compra o teste de farmácia, chega em casa, faz o teste. Aí você vê lá assim, uma listrinha, negativo. Mas tentante que é tentante, pega aquele palitinho, né? Pega o teste e fica ali, gente, na lanterna, caçando uma listrinha, nem que seja lá no fundo do fundo do fundo, tentante busca. Eu acho que nenhuma tentante, na verdade, consegue fazer um teste, né, gente, de farmácia e não dar mais uma olhadinha, colocar assim atrás da lanterna do celular e ficar caçando ali, gente, uma listrinha. Loucuras de tentante. Se você não sabia que tentante faz isso, você fique sabendo agora, que eu acho que nenhuma tentante já pega o teste, olha e joga fora. A gente fica ali, né? Vai que aparece uma listrinha, vai aparecer, vai me aparecer. E manda pro grupo, e uma olha e outra olha. Gente, chega a ser engraçado, né? Agora a gente falando assim, é engraçado. Na hora a gente fica com nervoso e tal, mas é engraçado. A gente tá sempre ali procurando uma listrinha, ou então quando não fala assim, esse teste não presta, esse teste tá errado, não é possível, tá dando negativo, vou comprar outro. Aí volta lá, compra outro mais caro e, né, e vai indo. E eu acho, gente, que deve fazer isso mesmo, porque a gente vê aí muitos casos de
falso negativo, né? A gente sempre tem essa coisa que pode ser um falso negativo. Eu já vi mulheres que fizeram assim, mais de 10 testes de farmácia e derem negativo. E quando chegou lá na frente, né, menstruação não veio e os sintomas só aparecendo, fez o de sangue e tava lá o tão sonhado positivo. Assim também, como eu já vi mulheres que fizeram teste de farmácia, já fizeram exame de sangue e também deu negativo. Então, eu acho que toda tentante tem aquela, ai, será que isso vai acontecer comigo? Ai, será que o meu também é falso negativo? Então, a gente não desiste da primeira. Tentante não desiste no primeiro teste. Se eu tenho certeza que você aí também não desiste quando você faz ali um testezinho e você vê aquela só uma linha, você fala, não, peraí, tem alguma coisa de errada, ou vou fazer outro, vou esperar um pouco. Então, isso é uma das coisas que eu acho, e acho não, né, gente? Tenho certeza que toda tentante faz. Uma outra coisa também, meninas, que eu vejo assim, eu tenho aprendido um pouco mais, eu confesso para vocês, de uns tempos para cá, eu nunca fui muito ligada nisso, mas agora, de uns tempos para cá, eu tô bem ligadinha sobre ovulação. Toda tentante deveria estar ligada nisso, né? Mas eu confesso para vocês que eu comecei a me aprofundar e ficar mais ligada nisso de uns tempos para cá. Porque, gente, tem muitos aí, a gente vê que tem muitos testes de ovulação, né? A gente compra os testes, faz os testes, mas eu tenho aprendido muito também, eu aconselho você também, que toda tentante, ela tem que se conhecer o seu corpo, conhecer o seu ciclo. Por quê? Porque a gente fica meio perdida dali muitas das vezes quando a gente não tem o conhecimento do nosso corpo. Então, quando você começa a se observar naquele seu período fértil, né, naquele momento e tal, e você vai começando a detectar o dia que está próximo da sua ovulação, gente, eu acho que é mais fácil do que ficar toda vez fazendo aqueles testezinhos, né, gente? Eu, particularmente, não gosto muito, eu me perco um pouco, então eu prefiro estar ligada ali no decorrer, né, nos sintomas, na apresentação ali do muco, né, da clara de ovo. Eu acho mais fácil, mas isso é opcional. Tem mulheres que se dão super bem com teste de ovulação. Eu, particularmente, fico bem perdida. E se tem uma coisa que tentante tá ligada no período fértil, esse período, né, gente, que vai ocorrer a ovulação. É uma coisa de louco. Eu acho que toda tentante fica meio zureta quando chega esses dias, né? Coitado dos maridos. Porque é naquele tempo, é naqueles diazinho que nós temos logo depois da menstruação, que vai nos dar esperança de naquele mês, né, gente, alcançar o nosso positivo. Então, creio eu aqui que muitas tentantes também são assim, fica ali de olho nesse período, né, já vai ali pensando, né, nas estratégias, porque assim, gente, eu tava vendo que esse ciclo que nós temos, né, nós só temos uma chance, na verdade, que é quando é liberado o óvulo. Então, o óvulo ele é liberado uma vez só no mês, né, logo após a menstruação. Então, assim, é a nossa chance, né? Então, assim, a gente vai se preparando durante os outros dias, mas é naquela semana que nós sabemos que é a a maior chance que a gente tem é durante esse dia, o período fértil, que é ali o momento da ovulação. Então, acho que toda tentante tem. Aí a gente começa, né, gente, umas semanas antes
já ir se preparando, porque é naquele dia que a gente sabe que é a nossa chance. Uma coisa interessante também é sobre as tentantes, e não vou mostrar aqui porque agora não vai dar, mas toda tentante tem um calendário menstrual no celular. Tem. Toda tentante tem aquele calendáriozinho, inclusive, né, para estar ligada aí no dia da ovulação e nesse período que a gente entra no período fértil. Então, com certeza, se você entrar no celular de uma mulher e você ver lá escrito calendário menstrual, é porque ela possivelmente é uma tentante. Gente, é uma coisa incrível, a gente esquece tudo, mas tentante não esquece de ir lá marcar no calendário, né, os dias, os sintomas, né? Tem lá as opções de você marcar os sintomas, o que você está sentindo, e eu tenho certeza que toda tentante tem o seu calendáriozinho lá, que anota tudo, apita lá, ele manda, tem uns que você programa e ele te avisa, né, quando a sua menstruação tá vindo, aparece lá. E quando a gente recebe essa notificação, já bate, ai, tá chegando, né? Tá chegando abençoada, já vai batendo aquele friozinho na barriga. Então, sim, toda tentante tem um calendário menstrual no seu celular. Outra coisa também que é muito cara de tentante, que com certeza toda tentante tem essa mania, a gente está atenta a todos os sintomas do nosso corpo no dia a dia. Tentante não pode dar um enjoozinho que já acha que tá grávida. Dor nos seios, sensibilidade nos seios, tô grávida. Dor na barriga, tô grávida. Dor nas costas, tô grávida. Gente, é de tentante isso, né? Tentante tem essas coisas assim, né? Sente uma azia, já fica desconfiada. Sente ali uma dor de cabeça, já está desconfiada. Tem mulheres que falam sobre a tremidinha na barriga, né? Eu já vi relatos de mulheres que sentiram essa tremidinha, tô grávida. Então, se tem uma coisa que tentante tem, é essa sensibilidade de estar sentindo ali um malzinho-estar, uma azia, e já acha que tá grávida, né, gente? Quem dera se fosse assim, né? Então, nós temos aí essa coisa de já imaginar, na verdade, que quando você engravidar, você já vai sentir esse sintoma. Então, você liga esse tipo de sintoma como dor de cabeça, cólica, né, dor na lombar, os seios mais sensíveis, você já liga isso com positivo. Então, você sentiu, você já é uma coisa meio que automática, né, gente? A gente sentir esses sintomas e já imaginar que tá vindo aí um possível positivo. Gente, falando um pouco sobre essa sensibilidade que a gente tem, né, de observar o nosso ciclo e tudo mais, se tem outra coisa que tentante também tá sempre encucada, é com a menstruação. Gente, tentante tem disso. De você menstruar, às vezes naquele mês a sua menstruação não veio como de costume, veio um pouquinho menos ou tá meio estranha, já acende aquele pisca-alerta. Meu Deus, será que é o positivo? Gente, nós temos essa mania. Às vezes você tá naquele mês, já aconteceu isso comigo, na minha menstruação, vi muito diferente do que o normal e já fica naquela, nossa, tá muito estranho isso, tá acontecendo alguma coisa. E a gente fica naquela, né? Vai toda hora no banheiro, ver se tá tudo certo. A gente fica naquela expectativa, por mais que seja uma coisa que a gente já tá acostumada todos os meses. Infelizmente, a gente sempre fica naquela observação, analisando, né, o fluxo, a quantidade, tudo. Gente, tentante examina tudo.
tá? Qualquer coisa que saia suspeita, fora daquilo que a gente está acostumada, a gente analisa, a gente já começa a imaginar, a gente já começa a pesquisar. E assim, a nossa menstruação, a gente olha mesmo e a gente verifica ali qualquer detalhe que seja diferente. Ah, esse mês vem muito, tem alguma coisa de errado. Ah, esse mês vem muito pouquinho. Então a gente, dá aquele pulo de alegria e já fica ali esperando. E outra coisa que é interessante, falando também sobre isso, é porque a gente sempre fica naquela expectativa de será que é menstruação ou será que é uma nidação, Porque todas as mulheres têm anidação, mas não são todas que têm esse pequeno sangramento. Então, mas a gente sabe, que pode acontecer esse sangramentinho, aquela borrinha de café, aquele sanguezinho mais clarinho. Então, por isso a gente está sempre ligada na menstruação, porque será que é uma nidação? Será que é menstruação? Então, a gente se confunde muito, Às vezes a gente fica meio naquela. Isso também já aconteceu comigo, de eu ter menstruado, mas ter sido muito levezinho, porque, na verdade, o meu ciclo, ele é muito curto. E eu fico naqueles dias, gente, só 3 dias no máximo. E a minha menstruação, ela é bem pouquinha. Então, já aconteceu de eu ficar meio assim, com aquela pulguinha atrás da orelha por conta disso. Será que é menstruação ou será que é nidação? Porque a nidação, gente, tem todos os sintomas, de uma TPM. Então, deixa a gente assim louca. Na verdade, a gente fica louca em tudo, Porque a gente fica louca quando a gente está com TPM, a gente fica louca quando a gente está no período fértil, que tem vários sintomas. Então, assim, o nosso mês, o mês de uma tentante, é bem assim, gente? Movimentado, são várias emoções, vários sintomas, a gente está sempre ligado em tudo. Tem muita gente que me pergunta, Mari, o que você toma, O que você está tomando de remédio para tentar engravidar? O que você faz? Gente, nós tentantes, eu acho que a gente já tomou de tudo, Tentante tem essas loucuras, se alguém falar, toma isso que ajuda, a gente toma, Não sendo nada ali, que vai prejudicar a nossa saúde. Mas vitamina, chá, a gente faz de tudo, Então, tentante sempre tá ali tomando um sulfato ferroso, tentante tá sempre tomando ali o elixir de inhame, gente? Faz parte, da vida de tentante estar tomando essas vitaminas. Inclusive, agora eu tô tomando o Festio, Caps, gente, que eu tenho visto muito testemunhos de mulheres que começaram a tomar o Fast Caps e conseguiram engravidar. Então, sim, eu sou uma delas, eu estou tomando, o meu esposo toma. E assim, a gente tá sempre, gente, procurando não se encher de remédio. Não, gente, não é isso. A gente tá sempre, assim, tomando uma vitamina, porque às vezes o nosso corpo necessita, mas tudo ali o mais natural possível. A gente sempre busca coisas que não tem contraindicação. É muito importante isso, Você sair tomando tudo que vê pela frente, mas é você tomar coisas que você tem confiança, de outras pessoas que já tomaram, e você também está sempre consultando, o médico, se você pode tomar isso, se você pode tomar essa vitamina, qualquer coisa que seja, ainda que seja só uma vitamina, mas é importante você saber se você pode tomar. Então, toda tentante toma alguma coisa, gente. Toda tentante toma. É saúde da mulher, é o chi de amarelo com unha de gato, Essas coisas aí, mulher, se não tá tomando, já tomou.
Eu quero contar uma coisa para vocês, chega a ser engraçado. Eu trabalhei numa farmácia durante um tempo, né, gente? E pensa bem, uma tentante trabalhando na farmácia. Não dá certo. Tudo que era coisa eu tomava. Tudo, gente. Eu ia lá no farmacêutico, eu era até chata, eu tava sempre ali perturbando ele, para ele me indicar coisas, se ele conhecia, o que era bom, e eu tomava tudo. Esse Saúde da Mulher já tentei tomar, na verdade, porque é horrível, mas eu tomava na cara e na coragem. Então, gente, eu tomava de tudo. Qualquer coisa que você botar aí no comentário que você já tomou, tá tomando, possivelmente eu já experimentei. Porque tentante tem essas loucuras, né, gente? A gente tenta tudo aquilo que está ao nosso alcance pra gente alcançar o nosso tão esperado positivo, né, gente? Então fica aí pra vocês uma dica, que é o Fecha o Caps, que é o que eu tô tomando agora, porque realmente, gente, eu só tô tomando porque eu vi muitas indicações e vi muitos testemunhos de mulheres que começaram a tomar e alcançaram o seu positivo. Então eu também estou tomando, mas você faça isso, né, se você estiver segura que você quer tomar, que você pode tomar. Não sai fazendo as coisas só porque eu tô falando, porque aqui, gente, é um canal de experiências, né, que a gente vai trocando um com outros. Eu tô contando um pouco das minhas experiências, mas eu não sou médica, não tenho nenhum conhecimento nessa área. Então, se você quer tomar alguma coisa a mais, alguma coisa mais séria, consulte o seu médico, consulte um profissional, tá bom, gente? E uma coisa também que eu esqueci de falar, não sei se eu falei aqui, gente, não tô lembrando agora, mas eu oficialmente, tá, gente? Oficialmente eu sou tentante há 7 anos, tá? Há 7 anos que eu venho oficialmente tentando engravidar em busca do meu positivo. Gente, 7 anos passa muito rápido, parece que foi assim ontem. Mas durante esses 7 anos eu posso dizer para vocês que foi assim uma montanha russa, né? Porque eu acho que toda tentante tem um pouco isso. Uma hora a gente está brilhando, né, com as nossas esperanças, com a nossa fé lá em cima. E tem momentos que a gente tá meio murcha, né, gente? Bate aquele, como a gente já falou aqui, aquele medo, aquela vergonha, um pouco daquela insegurança. Será que não, que vai acontecer? Tá demorando muito. Muitas das vezes a gente pensa até em desistir, né? Ah, vou deixar isso pra lá, porque não tá dando certo, mas a gente não consegue, né? Eu acho que você é tentante, você vai me entender. Às vezes as pessoas falam pra gente, não pensa nisso, ou na hora certa vai acontecer, né? Toda tentante escuta isso, na hora certa vai acontecer. Sim, nós sabemos que na hora certa vai acontecer, mas a gente, né, o nosso emocional, ele tá sempre ali muito abalado, né? Qualquer assunto que se diz sobre engravidar, uma tentante fica mais sensível. Então, durante esses 7 anos, foi uns 7 anos assim loucos, né? Porque até então você acha que você tem o controle, né, de tudo. Você acha assim, não, vou engravidar daqui a 1 mês, e de repente você vê que as coisas não são assim. Então sim, gente, são 7 anos, mas eu estou aqui firme, graças a Deus, porque se não for Ele, a gente não consegue, né? Então, graças ao Senhor, eu estou aqui. Desistir? Nunca. Uma coisa eu tenho certeza, e eu tenho certeza que vai ser assim com você. Se você não engravidou hoje, se você não está grávida agora, pensa assim, menos um dia, né? Menos um dia.
Hoje você não tá, mas amanhã já tem uma nova chance, um novo recomeço. E Deus, ele faz tudo imperfeito. Deus, ele tem o seu tempo para tudo e sua hora para tudo. E quando a gente começa a entender que ele está no controle de tudo, a gente sofre menos. Porque quando a gente começa a achar que o controle está sobre a gente e que a gente tem o controle de fazer isso acontecer, a gente se frustra, porque a gente não consegue. Mas quando a gente coloca tudo isso na mão do Senhor, ele vai nos dando força, né? E eu vejo assim, muitas das vezes, a gente querer passar o tempo de Deus. Claro, a gente faz a nossa parte, né? A nossa parte é lutar pelo seu positivo, a sua parte é fazer o possível, o impossível. Sim, nós temos que lutar pelo aquilo que a gente, né, que a gente quer, que é o nosso tão sonhado positivo, mas a gente tem que colocar na mão de Deus sempre, porque se não for Ele, né, que Ele que dá a vida, se não for da vontade dEle, as coisas não vão acontecer. Então, assim, para mim chegar aqui hoje, passar esses 7 anos, como eu sei que tem mulheres que estão mais tempo do que isso, e também sei que tem mulheres que estão menos tempo que isso, mas o sentimento é o mesmo, gente, de quem está esperando 1 ano para quem está esperando 7, 10, 15, não importa. O nosso sentimento e a nossa vontade de ser mãe, eu novamente, e você que quer ser mãe pela primeira vez, é a mesma, não tem diferença. Então, são 7 anos, assim, que eu tenho vivido essa experiência com Deus. E eu posso dizer que eu já tive nos meus momentos críticos. Mas hoje, graças a Deus, eu tô bem, tô mais centralizada em esperar, né? Ir fazendo a minha parte, ir tentando, mas confiando no Senhor. Queridas, e para encerrar, né, o nosso assunto, esse bate-papo de hoje sobre esse universo da tentante, eu quero dizer uma coisa para você que está aí me assistindo, que o seu dia vai chegar. O seu grande positivo vai chegar, ele está bem pertinho, eu tenho certeza disso. Enquanto ele não chega, aproveite os seus momentos, aproveite a sua família, aproveite seu esposo, aproveite a sua casa e tente. É difícil, é muito difícil, mas nós temos que tentar tornar esse processo que a gente está vivendo de espera, né? É cansativa, tem vezes que a nossa mente está cansada, o nosso corpo está cansado, mas, né, a gente vai levantando e vai procurando forças e vai conversando com uma tentante dali, vai conversando com outro daqui, e quando vê, a gente está novo de novo. Então eu quero dizer para você que o seu dia vai chegar, assim como o meu dia vai chegar. E com certeza nós vamos vir aqui contar o nosso testemunho, contar a nossa história, né, gente? Eu tenho certeza que isso uma hora vai acontecer. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, né, gente? Foi um bate-papo, assim, coisa de tentante para tentante. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, fique ligado, fique aí na expectativa, porque vai ter mais vídeos aqui. Nós vamos falar de vários assuntos específicos, vamos falar sobre as nossas emoções, vamos falar de tudo que uma digna tentante vive, né? E passa ali no seu decorrer do tempo, ali nessa espera tão milagrosa que é, né? A vontade de ter um bebezinho, de ter o seu filhinho. Então, assim, nós vamos conversar muito. Então, eu quero que você deixe aí nos comentários a sua história, que você me conte aí como é que tem sido esses seus dias, o tempo que você está esperando o seu milagrezinho chegar. Deixa aqui para mim nos comentários que a gente vai conversar. E eu quero que você deixe também, gente,
assim, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, o que vocês querem conversar aqui comigo, porque nós vamos conversar muito. E assim, gente, eu quero encerrar esse vídeo e dizer que eu tô muito feliz com a presença de vocês. Eu tô me sentindo aliviada, gente, de estar fazendo esse vídeo hoje, sabe? Porque era uma coisa que eu queria tanto conversar com vocês, queria tanto compartilhar isso com vocês, então eu tô me sentindo assim realizada. Então eu quero já pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa seu like, me segue lá no Instagram, gente, porque lá também tem muitos assuntos, eu tô botando umas dicas aí. E lembrando que esse canal é o Diário da Tentante, mas também tem outras coisas, eu tô falando, tem coisas de reforma, tem de tudo, gente. A gente que é mulher, a gente é multifuncional, né? A gente faz uma coisa, a gente faz outra, e assim a gente vai levando, né, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada.